Oi, meu nome é Chayan, eu sou aluno do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Chapecó, e eu vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa chamado Aplicação de Filmes Biodegradáveis em Frutas, um comparativo entre método caseiro e laboratorial. Atualmente, a gente enfrenta muitos problemas diante da poluição causada pelo plástico e pelos seus derivados. E buscando a substituição desse plástico, várias formulações de filmes biodegradáveis são estudadas e testadas. E algumas dessas formulações de biodegradáveis, elas podem ser utilizadas como coberturas biodegradáveis em frutas e outros alimentos para evitar a deterioração deles em pouco tempo. A pesquisa e os experimentos eles foram realizados em ambiente doméstico por conta da pandemia. Aqui na figura 2, a gente tem os materiais recebidos para os testes. Aqui na figura 3, ela é uma figura que mostra para a gente as nossas etapas realizadas. A nossa pesquisa online sobre a deterioração de frutas no ambiente doméstico foi a primeira parte. Depois disso, a gente determinou as frutas com maior índice de descarte, que foi a banana e mamão, e a partir disso a gente passou a escolher as formulações a serem testadas, a F1 caseira e a F2 a laboratorial. Depois da escolha das formulações, a gente fez a aplicação delas nas frutas, a observação, os resultados e as conclusões. A formulação ela é considerada uma fórmula caseira e ela foi produzida conforme Calisto, sendo composta por 25 gramas de fécula de mandioca, uma colher de chá de gelatina incolor e sem sabor e 1 litro d'água. Nessa formulação, a água com adição de fécula de mandioca ela foi submetida a aquecimento e após 5 minutos de fervura o fogo foi desligado, então adicionou-se a gelatina incolor e sem sabor. Depois ela foi resfriada até atingir 30 graus Celsius. Depois ela foi aplicada nas frutas com a ajuda de um pincel, a fim de promover uma cobertura homogênea na fruta. Na formulação 2, ela foi preparada conforme de campo com algumas modificações. Ela é composta por 40 gramas de fécula de mandioca, 10 gramas de glicerol e 1 litro d'água destilada. Nessa formulação 2, a gente adiciona o amido à água deionizada, formando uma solução de 4% de amido, que é aquecida em banho-maria, mantendo a temperatura entre 70 e 80 graus por 20 minutos. Após isso, a gente adiciona o glicerol e realiza a homogeneização por 5 minutos para a incorporação dele. E depois a gente resfria também em temperatura ambiente até 30 graus Celsius e aplica ela nas frutas do mesmo modo que na formulação 1. Para esse teste, a gente utilizou 9 bananas e 9 mamões, sendo 3 bananas e 3 mamões para cada um dos grupos, sendo que as frutas do grupo controle elas não receberam adição de cobertura, sendo utilizadas para fim de comparação. As frutas elas foram dispostas em bandejas brancas, separadas por formulação e fruta, armazenada em local arejado por 8 dias. Nesse período, a gente avaliou visualmente o escurecimento da casca, a presença de bolores e liberação de líquido. Aqui são as frutas após a aplicação das formulações no dia 1. O tempo necessário para a solução filmogênica foi de 24 horas. Conforme os dias se passaram, a gente observou que as formulações F1 e F2 elas apresentavam estar em melhores condições de conservação em comparação com as do grupo controle. E as frutas do grupo F1 e F2 elas começaram a apresentar sinal de decomposição entre o 4º e o 5º dia, enquanto as frutas do grupo controle eles começaram a mostrar o processo de decomposição entre o 2º e o 3º dia. Aqui a gente pode ver o comparativo entre os mamões do grupo controle F1 e F2 no 1º e no 8º dia. Aqui entre as bananas dos grupos no 1º e no 5º dia. E aqui entre as bananas dos grupos no 1º e no 8º dia. Então a gente observou que as frutas, que os grupos F1 e F2, eles demoraram mais para apresentar os sinais de escurecimento da casca e presença de bolor, sendo que a liberação de líquido foi inexistente. Em contrapartida, as do grupo controle, elas começaram a apresentar o escurecimento da casca logo no 2º dia e também ocorreu a presença de bolores em menos tempo, sendo que elas exalavam odor pútrido no fim do período teste. De acordo com o atalho aqui, a cobertura formada através da solução filmogênica, ela possibilita reduzir a permeação dos tecidos intactos, ela promove o preenchimento parcial de aberturas no tecido dermal, atuando de forma relevante na transferência de umidade nas trocas gasosas, fazendo com que a velocidade de amadurecimento seja diminuída. Em função do processo de maturação estar ligado ao aumento na produção de etileno e considerando que o oxigênio ele é necessário para essa produção, quando a gente diminui a permeação de oxigênio para o interior da fruta, ele reduz a produção de etileno e prolonga a vida útil da fruta. Nas nossas considerações finais, então, a gente atingiu o objetivo esperado. As frutas que receberam aplicação de filme biodegradável, elas demoraram mais para apresentar sinais de decomposição do que as do controle. E os objetivos acadêmicos também foram atingidos,
com o aperfeiçoamento da leitura e escrita científica e a realização de experimentos comparativos evidenciando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, essa última realizada através da divulgação em publicações. Os desafios encontrados, principalmente em manter a temperatura e a agitação constante em função da realização em ambiente caseiro, e os experimentos eles mostraram que novas pesquisas podem ser desenvolvidas testando a aplicação industrial e caseira, tendo em vista que essas formulações elas são fáceis de preparar e fácil de se aplicar. Que são as nossas referências. Obrigado.